Sejam bem-vindos mais um episódio do Pode Idealizar. Tivemos aí alguns dias que a gente não gravou, gente, mas estamos retomando aí. O Maison estava em obra e por conta disso a gente não estava gravando, a saudade estava grande. Caixinhas de perguntas abertas, temas que vão vir aí em breve, foram solicitados e a gente vai estar trazendo cada tema mais interessante do que o outro. E hoje a gente está trazendo um tema também que ele está muito em alta. Muita gente querendo cada vez mais com curiosidade de entender essa oscilação de moeda que está tendo e querendo dolarizar seus investimentos. Vamos falar hoje de mercado imobiliário internacional. E quem está com a gente aqui hoje? Uma pessoa que ela tem toda expertise para falar sobre isso. Direto dos Estados Unidos, aqui em Fortaleza, gravando com a gente, veio tirar férias, mas as férias dela deu uma pausazinha com a gente. Vivi Branco, que alegria te receber aqui no Pode Idealizar. Prazer é meu. Gente, a Vivi, ela tem uma história fantástica. Vivi, tu era bastidores, né, era? Sempre fui de Na Band, bastidores. não era isso? Uhum. Produtora. E aí, de repente, essa mudança de ir para os Estados Unidos, grávida, não foi? Grávida, uhum. Como foi essa tua virada de chave e de sair daqui, naquele momento, para você viver tudo isso num local novo, com outras oportunidades, o teu inglês estava no momento, ele já era fluente. Como foi essa tua mudança, essa tua decisão? Olha, eu costumo brincar que eu acho que se eu não tivesse com os hormônios da gravidez a mil, talvez eu não teria aceitado essa proposta, né. Na verdade eu trabalhei 13 anos em televisão, e aí engravidei, meu ex-marido também trabalhava comigo em televisão, e aí ele falou: "Eu quero que essa menina seja americana, então bora mudar". Acho que nessa loucura de gravidez eu aceitei, juntei minhas malas e fui embora. Isso há 11 anos atrás, então eu tô morando há 11 anos aí nos Estados Unidos. E aí eu na verdade minha profissão era jornalista e, fiz faculdade em rádio e televisão, né, comunicação social, e ficava nos bastidores, né, dirigindo programas de televisão, produzindo, enfim. E aí quando eu cheguei lá me vi, o "Que que eu vou fazer nos Estados Unidos?", né, então tudo novo. E aí os meus amigos de televisão que conviviam comigo, começaram a perguntar pra gente: "Ah, a gente queria investir, a gente queria comprar uma casa, você conhece algum corretor?". E por algumas, referências um pouco frustrantes para alguns amigos nossos, o meu ex-marido virou e falou: "Você vai tirar sua licença, você vai ser a pessoa que vai ajudar os nossos amigos". Então, na verdade, eu caí de paraquedas nesse mundo de corretora, eu não me sinto até hoje uma corretora, porque eu acabei tendo que ter essa profissão para ajudar os meus próprios amigos e hoje sim é uma profissão, hoje eu respiro, acordo e durmo, o real estate, né, e sou intensa em tudo que eu faço, eu era intensa na Band, trabalhava, era a primeira a chegar, a última a ir embora, e a mesma coisa na minha vida de corretora do Brasil, nos Estados Unidos. E quem te acompanha sabe que você realmente é bem intensa. É bem intensa, eu pego desde o começo e, enfim, acompanho todo o processo. Deixa eu dividir aqui também contigo um pouquinho dos nossos parceiros que faz o Pode Idealizar acontecer. Nós temos aqui o Maison Idealize, que é essa casa de eventos que você conheceu aqui hoje, aqui realizamos Linda. casamento, eternizamos o momento, 15 anos, né. Temos conosco aqui também a DLT está há mais de 22 anos com uma marca de roupa masculina e que veste muitos artistas também. Gente, a Vivi, ela é conhecida como corretora dos artistas, dos famosos, viu. A gente vai chegar um pouquinho nessa hora aí. E a DLT também ela veste muitos artistas, um estilo de roupa muito diferente. E o Pode Idealizar, que somos nós aqui, né. Continuando, o que pesou mais nessa tua escolha? Foi a carreira? Foi a família? Foi realmente a decisão do Branco? Ou foi essa visão de futuro? O Branco já tinha essa visão de que ir lá para fora e ia dar certo no mercado imobiliário? Ele tinha já expertise para isso? Então, na verdade, não, assim, sobre o mercado imobiliário foi uma coisa que aconteceu. O Rodrigo sempre foi apaixonado pelos Estados Unidos, então ele sempre quis morar nos Estados Unidos. E aí, quando eu engravidei, ele falou: "Eu quero que essa menina seja americana". Mas também eu acho que a motivação que eu tive, que muitos brasileiros têm, né, seria pela segurança, por uma qualidade de vida melhor. Então, quando a gente está
pela gente, a gente tá aí batalhando e a gente se vira, mas a partir do momento que a gente se torna mãe, a gente tudo que a gente faz é pensando no bem-estar dos filhos, né. Então, basicamente, a nossa mudança foi isso, para dar para a Sofia uma qualidade de vida melhor. E hoje, eu sei que, assim, falando assim, mas, assim, foi muito difícil, a gente teve muitas batalhas para estar onde a gente está hoje, mas hoje eu olho para trás, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, porque, assim, minha filha é fluente em inglês, português e espanhol, que são as línguas faladas lá. Português eu mantenho falando em casa, inglês é a língua a primeira língua dela, e espanhol, porque tem muita gente que fala espanhol, muitos amigos, as próprias professoras, né, Cliente então também, né. só que assim, lá a gente tem eu moro num condomínio que é aberto, não tem portaria no meu condomínio, e as crianças elas estudam nas escolas públicas da região, então todas as crianças do meu condomínio estudam na mesma escola. Então eles saem da escola, vão pra rua, vão brincar, ficam os brinquedos jogados na rua, ela tem patinete, bicicleta, fica tudo jogado na rua, ninguém pega nada, ninguém mexe em nada. Então assim, essa segurança que a gente chega eu tô aqui agora, ela ficou lá no Brasil, ela ficou lá em Orlando. Que eu sei que ela vai chegar da escola bem, vai ficar bem, então assim, não tem esse medo constante que a gente tem aqui, sabe. Então assim, basicamente a minha motivação foi a motivação que a maioria dos brasileiros que estão vivendo lá hoje, foi um uma questão de segurança e uma questão de qualidade de vida. E além de tudo isso, por que que você acha que o brasileiro, ele busca fazer esse investimento lá fora? Às vezes muitas vezes não para morar, mas para ter como uma diversificação de De investimento, patrimônio. dolarizar patrimônio. A gente está num momento aí que o dólar está em queda, Hum, né, e eu acredito que isso seja muito aliás, isso é muita oportunidade de compra, uhum, e a gente sabe que o dólar ele é uma moeda muito forte, ele hum, tem essa queda, mas existem estratégias econômicas para isso também. Ele exatamente. retoma, quando retoma é com aquela força, Uhum. e você acha que por que que os brasileiros muitos brasileiros têm procurado esse caminho? 90% dos meus clientes brasileiros, eu atuo bastante com brasileiros, né, é querendo dolarizar, diversificar o patrimônio com medo, de alguma coisa, uma instabilidade aqui no Brasil, enfim. E eu sempre quando começo uma reunião, então, como é que a pessoa chegou até mim e aí começou essa busca uma dolarização. Eu sempre na minha reunião já sou bem clara, a gente não está fazendo um investimento mais rentável. Talvez se você deixar aí o seu dinheiro numa taxa Selic, numa bolsa, talvez você vai ter mais rentabilidade do que ter uma casa na Disney, por exemplo. Porém, você está diversificando seu patrimônio e dolarizando seu patrimônio. A gente tem lá o mercado imobiliário altos e baixos, né, então agora a gente está falando que a gente está numa época de comprador. Então hoje a gente tem mais benefícios das construtoras, quando a gente está comprando uma casa revenda, uma casa usada, a gente consegue barganhar mais por um preço melhor, porque o momento lá agora é do comprador, não do vendedor, como estava, por exemplo, na pandemia. Na pandemia a gente não tinha casa para vender, era uma loucura, entrava uma casa no mercado, tinha 50 ofertas em cima da mesma casa, porque não tinha casa para vender. Então a gente tem que aproveitar esse sobe e desce para a gente fazer né, construir nosso patrimônio e fazer os nossos investimentos. Mas respondendo a sua pergunta de forma clara a maioria das pessoas elas querem dolarizar o patrimônio por não ter segurança em deixar o patrimônio aqui no Brasil. Quais são os erros mais comuns que você tem observado dos brasileiros ao fazer esse investimento lá fora, ao fazer essa compra de imóvel? O que que você deixa assim que é importante, principalmente como uma dica, mas também que você percebe que se tornou comum? Eu acho que quando você está fazendo esse investimento, você tem que pesquisar, né. Então lá, diferente daqui, que você pode trabalhar com vários corretores, você tem que eleger o seu corretor. E esse seu corretor, ele tem acesso a tudo. A gente tem aí um sistema que chama MLS lá nos Estados Unidos, onde todas as casas que estão no mercado aparecem. Então a gente sempre vai trabalhar com 2 corretores, o corretor da compra e o corretor da venda. Entre esses 2, a gente vai ter uma companhia de títulos, que seria como se fosse um cartório. Então o corretor da venda está vendendo uma propriedade. O corretor da compra está buscando uma propriedade para comprar. A partir do momento que é encontrada essa casa, a gente começa o trâmite. Então, sempre é corretor falando com o corretor. Os donos nunca se comunicam. Sempre é corretor com corretor. Por isso que é importante você escolher bem o seu corretor, porque é ele que vai batalhar para você, ele que vai mostrar Até a escolha da casa, né, Vivi, até a tem que escolha da saber casa. escolher a casa, né. Porque às Exatamente. vezes o cliente ele está comprando uma casa ali, principalmente investidor, né, Aham. e ele está vendo tanto retorno
que ele compra uma casa, às vezes a casa não é a melhor forma. Por exemplo, a gente sabe que a compra lá, eu tô falando isso, gente, também porque Você conhece o mercado. eu indico alguns clientes para Vivi e também e faço a conversão do valor da moeda, né, a Aham, gente faz o uhum. câmbio. Então eu vivo um pouquinho disso aí, e eu sei da expertise dela, eu sei o quanto ela tem o conhecimento e a preocupação de vender o imóvel certo e que atenda a expectativa do cliente. Às vezes essa expectativa, ela é muito alta em relação ao retorno. Uhum. E aí o que que precisa você entender e precisa ter nesse momento um bom corretor. Escolher o imóvel. Às vezes você tem um imóvel de 10 quartos, tudo isso tem a diferença, a quantidade de quartos também é estratégica, né, Quartos, é. vai te trazer um retorno maior. Uhum. Como é que você geralmente percebe essa necessidade do cliente em relação à expectativa dele para ofertar o imóvel que se encaixa melhor? Quando a gente tá fazendo essa reunião primeira, é para entender o que que o cliente tá querendo. Ele tá querendo uma casa só para a família, deixar de férias, fechada? Tem cliente que não quer alugar. Tem gente que quer só uma casa lá para ter, como tem uma casa aqui no Ceará, só para passar férias. Então a gente tem, nesse caso, a gente pode sugerir bairros residenciais. Então lá é tudo determinado, não é que você tem a sua casa, você pode abrir um botequinho embaixo, alugar Airbnb, não. Cada zoneamento é para uma coisa. Então, bairro residencial se mora. Você, como investidor, compra uma casa para alugar anual. Então, você coloca uma família para morar na sua casa e essa é a sua rentabilidade. Então, bairro residencial, casa para morar. Bairro de férias, casa de férias. Ou seja, a gente pode alugar por Airbnb, curta temporada. E área comercial, comercial. Então, é tudo bem separadinho. A maioria dos nossos clientes, eles querem as famosas casas de férias, são as casas que a gente aluga para o Airbnb, que daí eles podem usar quando eles estão lá e quando eles voltam para o Brasil, a casa fica alugando e o que que eles esperam? Que ela se pague. Então, qual que é o maior erro? A pessoa não entender desse business. Para o business de casa de férias, a gente tem que ter 3 pilares muito importantes: boa compra, boa decoração e boa administração. Boa compra, boa decoração E e boa boa administração. administração, Se você né. tiver esses 3 muito bem alinhados, provavelmente a sua casa vai alugar mais do que 85% no ano de ocupação. Porém, se um deles falhar, provavelmente você vai ter problema e você vai entrar na estatística das Impactar no pessoas resultado, né. que não ficam satisfeitas com casas de férias. E aí, para explicar rapidinho o que a gente está falando, boa compra é comprar num condomínio que tenha a estrutura de lazer, um condomínio de férias que tenha segurança, portaria, lazer. E por que lazer? Você pode falar assim para mim: Vivi, eu vou para Disney toda hora e eu nunca fico na piscina, eu nunca nem fui na área de lazer. Porque nós, brasileiros, quando a gente vai para os Estados Unidos, é compra, 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 parque, 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 então a gente nem para na casa, a gente usa a casa só para deixar a mala. O americano, que representa 50% dessa E alocação, exa e é o pra nosso mencionar sobre público-alvo. isso, O gente. americano é quem a gente quer Tem pegar. muita gente que acha que é o brasileiro quem paga, A que traz o maior retorno Uhum. no aluguel da casa, e não é. Não é, a gente trabalha para o americano. Aí explica por que que é o americano, por que que ele busca essas O férias. americano, ele passa o Disney é o parque do mundo, né, então o americano vai em busca da Flórida para buscar um clima melhor, né, então em algumas determinadas áreas dos Estados Unidos a gente tem, verão 3 meses no ano. Então o americano ele vai buscando um clima bom, então como a gente aluga uma casa de praia, a gente quer a estrutura da casa, a gente vai ficar na parte comum da casa, a gente vai aproveitar o sol, o clima, então o americano busca isso. Então é por isso que a gente tem que ter uma casa de férias num condomínio que tem essa estrutura de lazer, porque o americano vai sim usar essa estrutura de E é lazer. interessante que quando eu visitei lá, com algumas vezes que eu fui lá com a Vivi, a gente foi em um condomínio que eu vi realmente os americanos, Lá. era um condomínio com a área de lazer tão completa, Acho que e foi o Solara, né? foi o Solara, exatamente. E cheio de americano com os filhos, a família, Na então piscina. eles realmente, eles curtem aquilo ali, É muito né. importante ter aí uma academia de ginástica, um restaurante, um bar que atende a piscina. Eles ficam aí o dia inteiro na piscina comendo batata frita, frango frito. É a cultura E deles, entender né? isso é importante porque que às vezes você deixa de comprar um imóvel de US$ 1.000.000 para comprar um de 800, mas não entende que o retorno de 1.000.000 ele é maior e ele vai vir mais E rápido. mais garantida, exatamente. Então, basicamente, quando a gente fala da boa compra, é comprar num condomínio que tem estrutura de lazer e uma planta boa. Então, o americano, ele já, por sinal, assim, pela cultura dele, ele já tem mais filhos. Então, a gente está falando aí de 4 filhos para cima. Então, ele não vai ficar em casas pequenininhas, ele vai ficar em casas maiores. Então, a gente já diria que 6 dormitórios para cima já estaria englobando esse perfil do americano. Ah, Vivi, mas e uma casa de 3 não aluga? Aluga, é um perfil
de latinos, né, brasileiro, argentino, hispano, eles vão alugar, só que se você quer o público-alvo, não quer ficar refém de uma variação de moeda, de câmbio, ou não quer ficar refém, por exemplo, na época da pandemia que eles fecharam a fronteira, você vai direto num público-alvo que é o americano. Então, para a gente pegar esse público-alvo, 6 quartos para cima, num condomínio que tenha estrutura de lazer. Segundo ponto, decoração. Não pode economizar na decoração. Sabe por quê? Porque a decoração é que vende a sua casa. Então, quando você vai buscar uma casa para aluguel, você vai nos principais sites como Airbnb, TripAdvisor, Booking.com. Você vai ver pelas fotos. Então, você vai lá, aqui a foto, quarto da Moana. Se você tiver um filho que é louco por o super-homem e tiver um quarto do super-homem, você vai ter que alugar essa casa. Você não vai fugir disso. Então, a sua decoração tem que estar muito imersiva. Fora que esse público que é o americano, eles não vão no parque todo dia. Então, você trazer essa extensão do parque para casa é o que eles Ele vai querem. viver, né. E uma vez que você colocou uma casa no mercado, esse primeiro ano vai criando uma identidade dessa casa. E aí, a pessoa que ficou lá, teve uma boa estadia, a casa super bem decorada, no ano que vem ela já vai voltar para essa mesma casa. Então, primeiro ponto, comprar um condomínio bom com uma planta boa. Segundo ponto, decoração imersiva, porque a sua casa vai se destacar mais do que as do vizinho. E o terceiro ponto, uma administradora. Não adianta você estar num condomínio bom, ter uma decoração boa e ninguém saber que essa casa existe. Então, tem que ter uma administradora que trabalhe essa divulgação. Hoje em dia, tudo é algoritmo, hoje em dia, tudo é divulgação via social media, enfim. Então, tem que ser uma administradora que esteja dentro disso e que trabalhe a entrada e saída do hóspede e, mais do que isso, a manutenção. Porque quando você faz uma decoração, às vezes você gasta aí 250 mil dólares para fazer esse pacote de decoração. Basta um ano, passou um ano e aí os hóspedes quebraram, ninguém arrumou, e aí essa conta vai vir para quem? Vai vir para você. Então essa administradora tem que estar em cima, cada entrada e saída de hóspede é feita uma contagem, uma sessão de fotos para ver se está tudo certinho. Acompanhamento do calendário, Acompanhamento. Se o aconteceu investidor está aqui no Brasil, e aí exatamente. precisa saber se realmente até que ponto está sendo rentável, se esse mês quanto vai deixar de retorno para ele, esse dinheiro vai ficar lá, se vai ter que aportar alguma coisa, então realmente tem que ter esse Exatamente. acompanhamento. Você falou de aportar, eu sempre falo, gente, casa financiada, porque lá você pode usar de financiamento bancário com 35% de entrada. Casa financiada menor do que 6 dormitórios, não se paga. Já se pagou um tempo atrás, hoje, na atual situação que a gente está enfrentando, que teoricamente a gente está aí passando por uma crise, né, que os americanos não estão viajando tanto, uma casa de 6 dormitórios, ela vai se pagar. Lembrando que se ela vai se pagar se ela tiver com uma decoração boa. Então, eu diria assim, você que está pensando comprar sua casa de férias e está querendo usar de financiamento, 35% de entrada é o mínimo para estrangeiros. Com uma taxa de juros extremamente atrativa, e é por isso que muita gente acaba fazendo o financiamento imobiliário, não é isso? A gente ia chegar nesse ponto, então assim, até clientes meus que têm condições de comprar essas casas à vista, acabam optando por um financiamento bancário para não descapitalizar e para aproveitar esses juros. Hoje a gente está falando aí que uma casa de férias está em torno de 6,2, 6,5. Já teve um pouco mais alto, ano passado a gente Taxa de estava juros, falando, né. E aí no cenário atual tem um 15% na Selic hoje aqui no Brasil, pagar uma taxa de juros a 6,5 lá é muito mais atrativo. exatamente, é o que Não a faz maioria dos sentido você meus tirar o clientes fazem. dinheiro aqui do Brasil, comprar essa casa à vista lá, se você tem essa taxa de juros Exatamente, é o que a atrativa, maioria dos meus clientes aonde o fazem. financiamento imobiliário aqui hoje está em torno de 10 a 13%, 14%. Uhum. E aí, abrindo a caixinha de pergunta, muita gente me perguntou como é que eu conheci a Vivi. Na verdade, conheci a Vivi através da Simone, do Cacá, né, o Cacá me falou dela, da expertise que ela tem, que ele também investe lá fora, quem acompanha sabe disso. E a Vivi, ela é muito conhecida, gente, como a corretora dos famosos, mas não é só isso. Na verdade, a Vivi, ela é uma pessoa que ela atende investidores e clientes com alto perfil. Mas eu acredito também, Vivi, eu não sei se em algum momento você percebeu que isso também faz muita diferença no atendimento aos famosos. Essa descrição, muitas vezes eles tem artista que posta, Quer que não quer saber? postar, que não quer dizer que está comprando imóvel lá fora, a gente sabe disso, né? Isso é muito importante. Mas o que eu vejo mais importante é de que os clientes que você atende hoje são clientes realmente investidores, Uhum. que precisam realmente desse acompanhamento, de entender se ele está realmente fazendo um bom investimento. Uhum. E eu te pergunto, como é que você fez, por que que você atraiu tanto famosos?
Como foi isso? E quais são os famosos nomes que você pode citar aqui hoje que você considera que fez uma diferença grande para você? O Branco também eu vejo que ele tem uma relação muito grande, Uhum. talvez foi da Band, né, É. não Uhum, sei. uhum. É, na verdade, eu nem me intitulo, assim, como corretora dos famosos, porque na verdade eu atendo quem quiser. Se você quer comprar casa, eu tô aqui pra você, não precisa ser famoso. Eu atendo alguns, mas isso vem um mérito só do Rodrigo. O Rodrigo faz uma relação pública que eu nunca vi na vida, assim, né, então ele trabalha com marketing, a gente veio também muito do nosso background, né, que é de televisão, então muitas das pessoas que eu conheço e que atendo, eu já trabalhava na época de televisão, né. Como por exemplo o Neto, o apresentador da Band, nós éramos amigos já na época da Band, e hoje aqui ele faz alguns investimentos, com a gente, eh, mas eu basicamente o meu relacionamento de artistas vem do Rodrigo, que é o meu marketing, então ele tem essa relação já com eles, e aí quando a pessoa tem interesse em comprar casa, vem pra mim. Eu sou bem a pessoa que faz acontecer. Mas como eu falei pra vocês, eu atendo tudo, atendo normais, atendo jogador de futebol, atendo político, atendo, médicos, doutores, advogados, então a gente tem, No né. final, o objetivo é o mesmo, é o cliente que ele quer investir, dolarizar o patrimônio. Uhum, a maioria. E o grande lance é que a gente, no atendimento, a gente completa todas as lacunas, né. Então, para você ter uma casa nos Estados Unidos, você vai ter que abrir uma empresa americana, né. Não necessariamente você vai ter, mas a gente sempre indica para que a gente para que a gente consiga proteger melhor o seu patrimônio colocando numa LLC, uma empresa americana. Então eu vou te apresentar alguns contatos de contadores locais, né, eu posso te apresentar a minha, que é a que eu confio, mas geralmente eu passo mais que um contato para a pessoa ter a liberdade de escolher com quem ela quer trabalhar. A gente vai ter o câmbio, que a Gislene pode ajudar vocês, né, o envio de dinheiro. Muita gente fala: "Mas tá bom, Vivi, eu quero investir, mas meu dinheiro tá aqui. Como é que eu faço para esse dinheiro chegar nos Estados Unidos?". Então tem sempre a pessoa focada no trabalho dela para ajudar o nosso cliente, mas a gente tem todos esses contatos para te passar. Aí a gente vai escolher o imóvel, vem comigo, e aí eu vou te apresentar os principais condomínios, né. Você quer um imóvel zero, um imóvel da planta, ou você quer um imóvel usado? Então eu vou fazer todo esse trabalho de pesquisa para encontrar a melhor coisa para vocês. A gente tem o financiamento bancário com uma empresa americana, né, um banco americano, então eu também vou te passar algumas opções de empresas que fazem o financiamento. Depois tem a parte da decoração, tá bom, vou comprar uma casa zero, e aí, como é que eu vou fazer para mobiliar? Eu tô aqui, não vou ter esse tempo? Não se preocupe, e eu nem sugiro você tentar fazer isso. Tem que ser empresas focadas nesse mercado de casas de férias. Então as decoradoras, elas vão fazer um projeto, um pacote, e você vai fechar, como eu falei para você, uma casa de 10 dormitórios, em média aí $250.000, que vem tudo, 250, 300, depende do que você vai querer no seu na sua casa, que vem tudo, quarto temático, depois se você quiser até passo algumas imagens para vocês, para a gente entender o Pra que a gente gente está pode mandar. ilustrando, né, mas assim, quartos temáticos, área comum, então tudo vem dentro desse pacote. Prato, copo, talher, toalha de banho, toalha de piscina, enxoval, tudo que vem dentro de uma casa de férias, você vai entrar com a sua malinha como se você viesse passar férias, só que você vai passar férias na sua casa. Você saindo, a administradora vai arrumar tudo e já vai começar a alugar para os hóspedes normais. E por último vem essa administradora, que é a que vai cuidar de toda a sua entrada e saída de hóspede, da rentabilidade, do pagamento das contas da sua casa. Então todo esse processo completo, a gente vai ter várias empresas trabalhando para o bem comum, que é ter a sua casa de Airbnb, a sua casa gerando uma renda. Mas eu vou te apresentar e vou te acompanhar em todo esse processo. A Vivi falou uma coisa importante aí, que é essa assessoria, tanto contábil como a jurídica, né. E é uma fase logo inicial. Uhum, O que que você vê que é indispensável nesse primeiro momento, nessa parte de contábil e jurídica? Vou já falar um pouquinho da conversão da moeda, uhum. mas o que que você cita que é importante? Porque vocês estão vendo, gente, que assim, não é só comprar um imóvel lá fora, é você fazer a compra certa, o dinheiro sair daqui do Brasil da melhor forma Uhum. e você introduzir esse dinheiro lá fora também estando bem assessorado juridicamente e contabilmente. É, porque se você tiver com a sua contabilidade em dia, você consegue deduzir mais impostos, né. É muito importante que a gente encontre um profissional que entenda o que está fazendo, né, para você, você vai é um business, você vai ganhar dinheiro lá, então como qualquer business, você vai ter que
ter os seus impostos pagos lá nos Estados Unidos. Então tem que ter um profissional te ajudando com isso. O que a maioria dos meus clientes estão fazendo agora nessas semanas que o dólar deu uma caída, é mandar dinheiro mesmo, dolarizar, deixar lá e aproveitar as opções que hoje a gente tem várias opções. Então se você quer a sua casa na Disney de férias, a gente vai ter nova, ainda 3 condomínios em construção. Se você quer ter a sua casa fechada, a gente tem condomínios residenciais. Se você quer um apartamento em Miami, Miami é um mercado muito bom que valoriza muito quando você compra na Hoje planta. vocês estão atuando, Orlando, Orlando, Miami, mas o Branco atua também em Nova York, né? Isso, tem os nossos parceiros, né, corretores em Nova York. É, cada lugar tem o seu público-alvo, né? Então, Miami, por exemplo, a gente tá aí com um boom dos Airbnbs. Até a gente não tinha tanto Nova isso. York é mais business, é isso? Nova York tem bastante business, tem gente que quer ter o apartamento lá mesmo, né? Então é uma outra fatia do mercado. Miami, por exemplo, agora a gente tá tendo aí praticamente um evento grande por mês. Então Miami não tá suportando, os hotéis não tá comportando a busca, né, para isso. Então tem muito prédio Airbnb subindo. E aí em Miami a gente consegue também a valorização. Então quando você compra na planta, passou 2 anos e pouquinho, que é o tempo que um prédio levanta lá, você tem a valorização do seu próprio patrimônio. Em média, Orlando a gente tem uma valorização aí de 4 a 6% ao ano. Miami é uma valorização um pouco maior. E em Orlando também existe um investimento muito alto, né, que o governo faz, que atrai o público, né? Mesmo com toda essa sazonalidade, falando sobre isso, a sazonalidade, como é que a reação dos clientes, o que é que você deixa assim que é importante falar também? Porque existem momentos do ano que o retorno do aluguel não vai Vai. ser a mesma coisa. Então, assim, Exatamente. Vivi, eu cheguei no mês, qual o mês mais forte, por exemplo? Por isso que eu falo para os meus clientes, assim, quando a gente está fazendo esse investimento, a gente vai abrir uma conta para essa casa. Então, a gente vai abrir uma empresa, uma LLC, e a gente vai abrir uma conta para essa LLC. Então, deixa o dinheirinho lá, por quê? Porque você vai estar, eu brinco, você tá rico ou você tá pobre? Você tá rico. Uma alta temporada, você tem uma entrada maior de dinheiro. Uma baixa temporada, você vai ter que resgatar. Me dá o melhor mês. Março é o spring break deles, janeiro, fevereiro, O mês que menos aluga. setembro. Pronto, se eu pego março e eu pego setembro. No março eu aluguei muito bem, sobrou dinheiro, o dinheiro vai ficar lá? Vai ficar lá. Por quê? Porque quando chega em setembro, teoricamente, a gente só vai pagar conta, né. Agora, junho é férias escolares, então tá sempre bom. Julho também, julho é férias escolares de lá e do resto do mundo, então também tá sempre em alta. Dezembro, a é última uma semana. sazonalidade, mas que na verdade é quase aquecida o ano todo, né, Vivi? Eu diria que assim, setembro seria a baixa temporada no segundo semestre. Que é por conta também que eu peguei, viu, gente, estava lá em setembro. Por conta dos furacões. Eu estava lá em setembro, quando aconteceu os furacões, e ela me deu todo apoio. E que você vê que não é uma coisa assim, hoje em dia, tudo. As casas são apropriadas, gente. As casas novas, então, não é? Porque elas são muito. Seguem um código de construção e hoje em dia tudo é like, tudo é. E alerta toda hora. Eu vejo que é muito preparado para. Eles são preparados, eles se programam para isso, então eles preferem remediar, eles preferem se precaver do que remediar. Então, o americano é muito consciente com tudo. Mas você esteve lá, você vê que Fiquei é tranquila. uma chuva forte, Ela também né? me deixou muito tranquila, viu? Como eu ia falar, hoje em dia tudo é like, né? Hoje em dia todo mundo quer buscar uma audiência, então faz um sensacionalismo de uma Realmente, eu coisa. estava lá, eu sentia isso, que a audiência, o que se passa na rede social é muito mais forte. A informação que chega aqui é outra. O ano passado a gente até teve uma coisa engraçada, assim, que realmente veio muito forte, bateu em Tampa forte. Então, o ano passado teve essa comoção de que tá chegando, categoria 5, vai bater, vai destruir, pedem para evacuar, mas isso em Tampa, não a gente lá em Orlando. Só que o terror foi tanto que os Instagrams começaram, não, porque as autoridades estão mandando. Eu cheguei a assistir uma reportagem de uma emissora de televisão, as autoridades estão mandando colocar os nomes dos corpos para facilitar a identificação. Isso em Orlando, quando chegou em Orlando já virou uma chuva. E até você me ligou, eu falei, fique tranquila, vai passar perto, se eu não me engano, passou aí um raio de distância entre a gente, mas quando chegar em Orlando já vai estar mais tranquilo.
Só fica dentro da sua casa, não foi isso que eu falei? Foi. Não saia, fica dentro da sua casa, tire tudo que tiver na área da piscina para não voar, Todo né, mundo não encosta. correndo para o mar fazer compra, vai encher a geladeira e tudo mais. É, e Tranquilo, foi gente, tranquilo, foi uma chuva, é, né. Uhum. é muito de como se passa tudo isso, né. É, Mas vamos falar um pouquinho da conversão da moeda, porque essa parte eu adoro, gente. tem propriedade para falar. Exato. E assim, é importante também dizer que o dinheiro, quando ele sai do Brasil, já é um momento de que você tem que se preocupar em perder menos. É ali onde você tem que pensar em já ganhar na partida. É. E que vai te trazer lá no final o teu, você vai perceber o ganho. Então, converter o dinheiro existe uma coisa que é um parâmetro que é o spread da operação, Uhum. né? Hoje, alguns investidores me procuram para mandar esse dinheiro para fora, e a gente acaba que muitas vezes bate algumas instituições por conta do spread. Então entender isso é importante para você já ganhar dinheiro na partida, porque se você tem um spread alavancado de 4%, você já está perdendo na conversão. Então, eu te pergunto hoje, assim, como é que você tem acompanhado esse dinheiro sair do Brasil, o câmbio, para desses teus investidores? A gente teve algumas mudanças, né, de IOF de uns tempos para cá, então assim, Tivemos. quem se adiantou e mandou isso o ano passado, já ganhou no IOF, né, que hoje a gente tá aí falando de 3,5 Tá para 3,5, pra pessoa, 1,2, é. e eventualmente a gente consegue fazer 1,1 se for direto para LLC. Se for direto para a LLC é Então, 1,10. assim, se você tá querendo comprar a sua casa, já vai se organizando, já pega o telefone da Gislaine, já começa essa parte de organizar a sua LLC, porque quando você fizer essa conversão direto para uma LLC, você vai conseguir economizar esse IOF. Só que a gente nunca sabe quando que o governo vai mudar isso. É. Então, assim, se tava ruim, se as pessoas acham que tá ruim hoje, pode piorar. Então, quanto antes você começar essa dolarização, melhor para você. E aí entender com pessoas que já estão nesse mercado a forma certa de fazer esse envio de dinheiro para você tentar economizar o máximo que conseguir. E o momento oportuno, porque tem muita gente assim: "Ah, mas o dólar caiu". Gente, o dólar caiu, é oportunidade de mandar dinheiro lá para fora. Uhum, E é diversificação de patrimônio. uhum. Quem não faz esse movimento de fazer investimentos globalmente, fica exposto ao risco local. E o nosso risco local hoje, em relação aos Estados Unidos, em relação ao dólar, o dólar é muito mais forte. Uhum. Então, assim, eu não tenho medo nenhum de mandar dinheiro lá para fora, de fazer investimento lá fora, é diversificação mesmo. O dólar, quando ele volta com força. Uhum, Importante uhum. saber isso aí. É. Muita gente que a gente fez compra há 2 anos atrás, 3 anos atrás, pegou em alta e mesmo assim as casas já vêm se pagando, é um patrimônio de ser construindo lá fora, Uhum. né, além de futuro ser uma renda extra, mas é visão também de longo prazo. Uhum. Eu vejo que muita gente também quer fazer essa aquisição pensando em já ter o retorno curto prazo, lembrando que você está fazendo uma compra de imóvel que é financiado, então é Uhum. claro que você está pagando, Você tá né, você está pagando, plantando exatamente. para colher. Uhum. Agora eu falo que essa compra do imóvel em Orlando, por exemplo, é uma mistura de dolarização, diversificação, mas também é uma mistura de sonho, de missão cumprida, sabe, que a gente cresceu assistindo filmes americanos, a gente cresceu vendo esse sonho americano, Verdade. e aí de repente hoje você batalhou, você conquistou seu patrimônio, é um direito seu ter a sua casa para aproveitar com a sua família, sabe. Eu tenho famílias que falam assim: "Vivi, a época que a gente tá aqui na nossa casa de Orlando é quando a gente mais se une, quando a gente mais tá feliz, são os momentos que a gente guarda para sempre". E eu tive alguns casos, né, eu tive uma família que veio vindo um pouquinho antes da pandemia, eles vieram procurar, e aí o marido, engraçado isso, geralmente o marido é a pessoa racional: "Não, vamos colocar o dinheiro aqui, vamos", mas nesse caso o marido era o que queria essa casa aqui, que queria, eu lembro quando ele foi lá fazer a busca pela casa, ele: "Não, o quarto do meu filho vai ser esse quarto, a minha filha quer esse quarto", aí bateu na mulher, que era o número da família, e a mulher falou assim: "Não faz sentido, a rendimento não é tão grande", e o que eu falava pra ela, eu falei: "Mas isso é um sonho do seu marido, pra família dele". Então é isso que a gente tá falando, metade da dolarização, metade sonho, metade que a gente trabalha tanto, o mínimo que a gente pode ter é ter esse momento com a família, dar isso para a família, sabe. E aí o que aconteceu durante a pandemia, ele infelizmente veio falecer, e aí depois da pandemia eles foram para lá, numa casa alugada, a família de novo, e eu fui receber eles na casa quando eles chegaram,
E aí, assim que ela entrou na casa, ela já me deu um abraço forte e falou que era o sonho da vida do marido dela ter tido essa casa e ela não deixou, que se ela pudesse ter voltado atrás, eles já teriam ter tido essa casa. Então, assim, o que eu falo mais do que você dolarizar é você ter o direito de ter o que você quer. Dá para sua família o que eles querem. Esses momentos nunca mais voltam e é um momento, momentos que vão ficar Porque só eternizados. para o pessoal entender, na agenda, gente, vocês podem bloquear. Vocês Por bloqueiam. exemplo, eu quero passar minhas férias nos Estados Unidos com a família 15 dias em julho. Uhum. Mesmo que seja uma alta temporada, mas Casa você é pode sua. bloquear, a Uhum. casa é sua, você vai Uhum. bloquear com antecedência. E É. quando a agenda está aberta, a pessoa que está administrando o teu imóvel vai estar alugando. Vai estar alugando, Mas é uma exatamente. decisão sua. Eu quero ir 3 vezes para lá no ano. Tudo Tudo bem, porque bem, a a casa é casa é sua, sua. é. E às vezes até quando eu entrego a casa, eu vendo a casa e a gente tem esse processo de construção da casa, lembrando que tudo isso eu acompanho, então a pessoa vai ficar recebendo vídeos, agora sua casa já tem janela, já temos porta, estamos colocando o gabinete. Um pouquinho antes de entregar eu faço uma inspeção, né, que eu vou com a minha equipe pra gente ver se tá tudo certo, funcionando, eletrodomésticos, todas as paredes estão bem pintadas, e aí eu então acompanho todo esse processo, eu vou mandando pra vocês que estão aqui, né, pelo WhatsApp, enfim. Depois a gente entra na parte de decoração, as decoradoras demoram mais ou menos aí de 2 a 3 meses para deixar a casa pronta, e é o tempo que você vai vir receber. Eu faço questão de vocês receberem a casa. Gente, não, é incrível. A entrega dela não tem A gente palavras. tá lá todo mundo. É emocionante. É, as pessoas se Você emocionam. você tá literalmente dentro da Disney quando ela entrega uma casa. É. Uma mesa maravilhosa, toda temática, tudo muito organizado, desde a assessoria da Vivi até a entrega da casa. E pós a entrega, é só elogio. Tô falando isso, não é só eu não, tá? Pela experiência não, é por todas as pessoas que eu conheço, Que você. já compraram casa, né. Chega a ser emocionante, porque a gente escuta a história das pessoas, né. Então, assim, eu tenho histórias eu sempre falo de uma das minhas clientes que uma vez ela virou e falou: "Vivi, quando eu tive minha primeira filha, eu não tinha dinheiro para o leite dela, eu tive que comprar leite normal, porque o leite de criança, de recém-nascido, era muito mais caro". E hoje essa cliente tem 2 casas lá de férias. Então, assim, quando você entrega uma casa para uma família que teve essa experiência, que lutou tanto para chegar ali, é emocionante, não tem como Se segurar você a tiver que emoção. citar uma história hoje, de uma venda de alguma casa que você vendeu, foi muito mais do que vender, que te Ah, que tem te várias. emocionou, Eu me que te emociono que te sempre. marcou, qual É. foi? Eu acho que seria até injusto, mas assim, se eu de falar de cada 10 vendas que eu faço, 9 eu fico amiga. Amiga, assim, de falar sempre, independente da casa. Eu fui recentemente para casa, para fazenda de uns clientes nossos, fui também para uma casa no interior de São Paulo para outros clientes nossos, então assim, a gente acaba ficando amiga. Tem uma venda recente que eles moram em Portugal. E eu falo com ela quase que todo dia. A gente acaba se conectando, eu acho que a gente se encontra, os clientes e as pessoas, elas se encontram em algum momento. E aí, como eu falei pra você, a gente faz questão que vocês estejam na primeira no primeiro aluguel da casa, quando a decoradora vai entregar a casa, e é sempre uma emoção e uma realização, e depois a pessoa usa a casa, quando ela vai embora, o administrador guarda tudo, deixa tudo no owner closet, que é um armarinho do dono, fecha tudo e deixa pronta para o aluguel, e a casa fica alugando, de repente você vem, e aí eu falo que na entrega a gente até fala: "Olha, essa aqui é a primeira vez que você vai passar o Natal na sua casa, mas não venha mais, porque a gente quer rentabilidade na casa". Mas a ideia é essa mesmo, é você aproveitar, ter esses momentos em família. E aí você perguntou um cliente, para mim é sempre uma emoção, mas esses clientes que vêm com uma história de a própria Simone, quando ela recebeu a primeira casa dela lá, a gente se emocionou muito, porque a gente sabe de quanto foi difícil para ela e para a irmã essa batalha, sabe, para chegar nesse sucesso. A Simone, uma vez que a gente estava conversando, ela contou que ela era novinha, viajava, morava num apartamento pequeno, e assim, então é uma história de muita luta. E aí, de repente, você vê as pessoas conquistando isso, realizando esse sonho, é incrível, assim, é uma emoção. E ela vive muita renúncia, né, pra Uhum. isso, e É. Deus, graças a Deus, abençoou muito a vida deles. Uhum, uhum. E o que mais você deixa aí de mensagem para quem tá pensando em comprar? Tem algumas perguntas que saíram Na aqui. caixinha. É. Eu queria te perguntar também sobre as townhouses e a Uhum. single family.
né, porque existe algumas demandas para single family. Qual a diferença? Fala um pouquinho pra gente, que isso é importante também do público entender. As casas lá a gente tem 3 tipos de modelo de casa. Townhome são as casas geminadas, ou seja, parede com parede. Então, diria que são apartamentinhos, né, de 2 andares coladinhos por paredes. As single family são as casas que a gente não tem nada grudado, então geralmente são 5 pés de cada lado, né. E aí a gente pode ter a bungalow, que é uma single family, mas que a garagem tá atrás, então você não tem uma área de lazer atrás da casa. E a gente tem as single families com a garagem na frente, ou seja, você tem um espaço atrás que você pode construir uma piscina, enfim. Isso mais para casa residencial, porque casa de férias geralmente já vem com piscina, então esse preço que a gente dá já é uma casa meio que completa com piscina. As townhomes de casa de férias, a maioria não tem piscina, né, então você teria que usar a piscina do condomínio. Aí uma coisa que sempre pergunta também: "Vivi, e preço?", né, então a gente tá falando aí de uma townhome, de uma casa de férias em torno aí de, $500.000, às vezes de 350 a $500.000 uma casa de férias de 3 dormitórios, townhome. Uma germinada. É, uma geminada. Uma single family de 6 dormitórios a partir de uns $600.000, até a mais cara seria as de 15 dormitórios na faixa de 1,5 milhão. Num condomínio normal, a gente tem também condomínios de alto padrão, como o Reúnio, que tem casas aí até de 7 milhões, 8 milhões. Hoje, para quem quer comprar um imóvel lá fora, que está no momento em alta lá, e que está trazendo um bom retorno, qual seria a região e qual seria esse condomínio? Se for casa de férias, lembrando que condomínio para rentabilidade boa tem que ter estrutura de clube resort. Então a gente tem alguns lá, como por exemplo Story Lake, Champions Gate, Windsor, Windsor Island, Windsor Cay, Solara. Solara é muito Em pedido. relação à distância do parque, até que ponto isso A gente influencia? tem aí, imagine que os parques estão aqui, então a parte de cima é tudo residencial e a parte de baixo são as áreas permitidas para casa de férias. Então a gente tem ali a área dos Four Corners, que a gente chama, que seria Devonport, Claremont, Kissimmee, toda aquela região ali é permitido aluguel de curta temporada, e geralmente esses parques vão estar aí, esses condomínios vão estar aí entre 20 a 30 minutos dos parques. Pensando no público-alvo, que é o americano, eles já vão ir para lá de carro, então para eles estarem 30 minutos dos parques não é um problema, sabe. Então o mais importante é a gente entender que esse condomínio tem essa estrutura de lazer, Que tem um que é o aluguel mais alto, tem um retorno para a bem gente mais conseguir ter alto. um aluguel E mais tem alto. uma particularidade também, alguns condomínios, que as pessoas compram esse imóvel, mas que eles não podem, regra do condomínio, locar, né, isso são próprios. Eles compram, por exemplo, você diz para aluguel. Vacation, ele não pode ser Não vacation. pode ser, não, aí a gente entraria até mesmo nessas áreas de Kissimmee e Devonport, tem alguns condomínios que são residenciais, e aí então você não pode locar por curta temporada, você tem que morar ou deixar fechada para vocês, para um uso pop, ou alugar para uma família morar. Cada condomínio vai ter a sua regra. Mas comprando num Solara da. Mas abrir, se eu quiser abrir para locação, não pode. Não, Tem pra tem uns que tem a só regra. exatamente, só em Dá um exemplo condomínio. aí, por exemplo, de um condomínio desse hoje que Por exemplo, as áreas que eu moro, o Indermir, o Intergarden, Dr. Phillips, todos eles ali, a maioria para residencial, você por só isso que pode é importante você saber qual é a o região. imóvel que você É. está comprando, Uhum, uhum. para não por conta da expectativa do retorno, né, às vezes você nem pode alugar esse imóvel, você está comprando um imóvel que é É para muito importante que você cheque com o próprio condomínio qual que é a regra do condomínio, se vai poder alugar ou não para curta temporada. outra pergunta que saiu aqui, esse aqui foi da caixinha que a gente abriu ontem. A cada 7 anos, o imóvel dobra o valor em dólar? Existe uma valorização depois de um determinado ano no imóvel? Essa regra dos Estados Unidos? Não, a gente tem a valorização natural, né, então a gente estaria trabalhando aí de 4 a 6% em Orlando, um pouquinho mais em Miami. Se a gente pega em regiões que estão se desenvolvendo, sim, tem a natural, né, desenvolvimento da área, como por exemplo o Winter Gardens já desenvolveu muito. A Claremont agora está subindo, né, então toda a área de Winter Garden está subindo para Claremont, tem vários projetos, né, então vai construir um centro olímpico em Claremont, você vai ter aí uma avenida onde o próprio carro vai se carregar, né,
que o carro Tesla, quando ele passar pela avenida, ele vai carregar. Nossa. Miniola também tem uma valorização, vai ter uma valorização muito grande, porque tá construindo ali todo um centro de Miniola. Aquela área do Bela Colina, acho que eu já te levei no Bela Colina, Já, que é o viu, Bela nosso alto Colina. padrão, é como se fosse um Alphaville, né, de lá. Lindíssimo, por sinal. Então, assim, o Bela Colina já valorizou muito, então hoje a gente quase não tem mais terreno para O Bela vender. permite vacation? Não permite, lá é só morador. Uhum, só moradia. Uhum. Tá vendo, gente, como tem uns pontos realmente que você tem que saber com quem você tá comprando um imóvel, para depois não ter, Uhum. não atingir a expectativa esperada, né. O Bela Colina, inclusive, tem uma restrição bem grande, só entra no condomínio quem tiver com o nome na portaria, tem o clubhouse só pode ser utilizado pelos moradores, tem restaurante lá, mas é só para morador, então uma restrição bem grande, só mesmo quem vai morar. Quero comprar 2 imóveis. É interessante diversificar? Um como moradia, que é um contrato que você recebe mensal, certo, Uhum. e outro como vacation, que é de acordo com a alocação de agenda, das datas, né. Tem gente que diversifica, tem gente que analisando os números vai entender que o casa de férias vai te dar um pouquinho mais, se você fizer da forma certa, né, comprar uma quantidade de quartos maior. Lembrando que essas casas de férias, elas alugam pela quantidade de quartos. Então, o preço básico já é determinado pelo que está se alugando na região. Então, uma casa de 5, uma casa de 10, então você já tem aí, vou dar um exemplo, uma casa de 10, uma média aí de $600. Por que média? Porque tem épocas de alta e tem épocas de baixa. Então a gente tira uma média de tudo isso, $600. O que que vai diferenciar se a sua casa de férias tá 600 e a casa do vizinho tá 400? Provavelmente a decoração. Então se você investe numa decoração bem imersiva, você vai conseguir ter uma rentabilidade um pouco maior. E falando dessas casas de moradia, que ficam em bairros que são mais estruturados, com escola, Uhum. farmácia, e que você paga um valor que eu acho que muita gente compra essa casa para pessoas que vão trabalhar lá e todo mês paga aquele aluguel certo. Isso. É, Como é essa casa para investimento? a casa, se você for trabalhar na residencial, o ideal é você comprar em bairros que vão valorizar para você ganhar na valorização da casa e também com escolas boas. Então, a pessoa que vai morar lá provavelmente vai ter filhos e os filhos vão ter que usar as escolas públicas da região. Então, o segredo para comprar uma casa residencial para aluguel é comprar numa região que as escolas sejam boas. Essas casas estão em torno de $300.000, é A gente isso? tem, por exemplo, no Intergarden, as townhomes, que são as geminadas, a partir de $450.000, as bangalôs na faixa de uns $550.000 e as single families a partir de 650. E a gente consegue alugar, por exemplo, uma townhome em um Intergarden na faixa de 2.800 por mês, uma bangalô na faixa de 3, sendo bem conservador, né, e uma single family na faixa de uns 4, dependendo se tiver quantidade de quartos, se tiver piscina, enfim, 4,5. Ouvi dizer que uma região residencial de casas não vão para o Airbnb, Isso. devido à infraestrutura de cidades e escolas, Uhum. que as casas não podem ser alugadas, é E isso mesmo? é uma proteção até para os moradores, né, a gente não ter essa rotatividade de pessoas estranhas, né. Então o próprio condomínio a gente brinca lá que tem uma chamado neighbor watches, ou seja, os neighbors eles se vigiam, né. Então a gente entende que você vai chegar em casa, sua filha vai estar brincando na rua, todo mundo que está lá está conhecido, você sabe quem é que está brincando com seu filho, diferente de uma casa de férias que esse vizinho vai mudar a cada semana. Então, realmente, áreas residenciais, os condomínios não permitem esse aluguel de curta temporada. A gente tem um quadro aqui, Vivi, que a gente faz muito, que é o ping-pong, só que com você eu decidi fazer diferente. Eita, Uma simulação de venda. tá, Por quê? Porque teve algumas perguntas que me saíram que era exatamente sobre o processo da venda. Então vamos simular que a gente atende todas as perguntas numa simulação. tá bom. E para você ver como é possível ter essa casa nos Estados Unidos com todo acompanhamento e assessoria da Vivi. Vamos colocar aqui um valor do imóvel de $1.000.000, Tá bom. tá? Fala para mim, as despesas iniciais. É o cartório? Bom, então a gente vai ter 35% se a gente for estar trabalhando numa residencial, 25% de entrada, numa casa de férias, 35%. Então vamos trabalhar com uma casa de férias, que é o que a maioria pede. Então, uma casa de 1.000.000, 35% de entrada, que vai dar aí $350.000, 5% de custos de cartório, que seria o seu ITBI aqui, lá a gente chama de closing costs, custos do closing,
que seria o fechamento, mais ou menos em torno de 5% do valor do imóvel, então vamos trabalhar aí uns 50 mil. Closing costs. Isso, closing costs é isso aí, Aí que é tá o 5 a custo, 6%, 5 é a isso? 6%, exatamente. Cartório Cartório, também. então 35% de entrada, closing costs e o preço Onde da é que entra decoração. assessoria jurídica e contábil? Então, contabilidade, você vai ter a parte, né, desse processo de compra. Então, geralmente, aí para abertura de uma LLC, em torno de $2.000. Certo. A minha assessoria não é cobrada, porque lá nos Estados Unidos a prática é que o vendedor pague a comissão do corretor de compra. Então, se eu vou estar trabalhando para vocês como sua corretora para encontrar o imóvel de vocês, provavelmente quem vai me pagar é o corretor da venda, né? Quem está vendendo, seja a construtora ou o vendedor, né? Da casa que a gente vai comprar. Então, quanto à minha parte, você não vai precisar se preocupar, você vai se preocupar só com a sua entrada de 35%, mais ou menos 5 a 6% de custo de closing, e se você comprar uma casa nova, direto da construtora, você também vai ter que decorar essa casa. Numa casa de 1 milhão, a gente consegue comprar uma casa de 10 dormitórios, nova. E aí, vai sair em torno aí de 250 a 300 mil dólares. Mas vai entrar no financiamento ou Não numa entra no mobília? Então vai ser financiamento. separado. É Então de 1 separado. milhão, posso dizer que 600 mil a gente vai financiar? A gente vai financiar, exatamente. Em torno de 60% é financiado. Isso. Nesse financiamento, nós temos uma taxa de juros em torno de Hoje, 6,2 a 6,5 para estrangeiro, com financiamento de 30 anos. Ah, Vivi, mas eu queria fazer menos, queria fazer 15. Pode, mas a sua prestação vai sair um pouco mais alta e, eventualmente, a gente não vai conseguir com que ela se pague. Então, a maioria de praxe lá é fazer com 30 anos de financiamento. Então, com o IPTU e seguro, vai sair em torno de Já 5 mil e pouco. 5.500 mais ou menos, Dólares já na com parcela. IPTU e seguro. Por quê? Que a gente é obrigada a pagar o IPTU e seguro pelo banco, né? O banco, quando tá te financiando essa casa não vai ficar alienada, como acontece aqui, ela já vai para o seu nome. Então, qual que é a garantia do banco? É que, se você não pagar, ele pode colocar sua casa à venda, né? Pode pôr um leilão na sua casa. Então, se você tiver aí uma conta aberta de IPTU ou enfim, por isso que eles fazem, para proteger o patrimônio. Qual que é a garantia deles? É o próprio imóvel. Então, para não perder a casa para um governo, por exemplo, porque você não pagou seu IPTU, ele obriga você a pagar já essa taxa dentro do seu financiamento. E o seguro também, né? Vai que vem um furacão e destrói a sua casa, então qual que é a propriedade? Qual que é a garantia dele? A propriedade. E o seguro também tem aqui no Brasil. De Isso. qualquer jeito você vai ter lá. Então, né? quando você tem a sua parcela de financiamento, já está embutido aí o IPTU e o seguro. O financiamento eu posso ter no prazo de, no máximo, 30 anos também. É isso. Tendo essa despesa, em torno de 5 mil e pouco, $5.500, a gente vai ter, fora isso, o investimento da mobília. Isso, a gente trabalha com essas decoradoras que fazem pacotes, né? Então, de 250, uma casa de 10 dormitórios, de 250 a 300 e pouquinho, assim, você já consegue fazer uma casa bem bonita, Depende bem do que imersiva. cada um vai querer, né? Exatamente. E lembrando que são pacotes que incluem tudo: copo, prato, talher. Tem muita gente que fala: ai, Vivi, que caro, né? Porque se a gente for fazer vezes 6, isso. Só que pensa o que com 250 mil reais você consegue fazer? Tudo, LED. Chega com a casa pronta. É, até escorregador, tem tudo lá dentro. Tudo. A casa, um quarto de princesa não é simplesmente 2 camas com um edredom de princesa, não. É uma casinha que dentro da casinha tem cama. Um quarto de Avengers, né? Os Vingadores, tem aí um boneco cheio de luz, escorregador. Um quarto de Jurassic Park tem Colocar as dinossauros. imagens, manda umas bem legais. Uhum. Então é isso. Então a gente vai ter, a simulação é mais ou menos isso aí, né? Fora isso, tem mais alguma coisa. Se eu tenho uma parcela de 5 mil e poucos dólares, eu vou ter em torno aí, com o dólar de hoje, em torno dos 28 mil reais. Isso, lembrando que esse dinheiro vai ficar lá pra gente ir mantendo o nosso. Pra pagar o E aí financiamento. você, eventualmente, se você decidir comprar a sua casa à vista, daí você vai ter aí, numa casa de 10 dormitórios, numa conta bem conservadora, no mínimo aí de 6 a 8 mil dólares por mês. Então, você compra uma casa à vista, você vai deixando o dinheiro lá, fez uma... E aí, falando, compra pagar essa parcela. Vamos falar do aluguel. Isso. Abrir a agenda para poder pagar esse aluguel. Eu vou estar alugando uma diária de uma casa dessa, em torno de $1.000, a quanto a diária? 600, vamos fazer uma média de 600 dólares, tá? Porque uma média, porque no final do ano, por exemplo, as minhas casas de 10 dormitórios alugaram por 1.200. Aluguei 10 dias, fechou.
fechou, você já pagou Pagou a a despesa do financiamento imobiliário e vai ter é. as despesas do imóvel, que é piscina, Água, luz, administrativo, água, internet, luz e tudo o mais. administrador nesse caso Condomínio. cobra 15% dos aluguéis que ele faz, né, e digamos que você, por exemplo, emprestou a casa, aí o administrador não cobra, ou que você deixou a casa fechada pra família usar durante um mês, o administrador obviamente não cobra, ele cobra 15% das tarifas que ele alugou, né, que ele vendeu. Só que ganha Agora dia, gente, aluga certeza, né, porque com quem cer quem vai, tiver com já uma vai com boa 12 dias, com decoração 14 dias e já sai um, já entra outro, e tem meses que não tem casa. A gente procura, não tem procura casa. Tem aham. condomínios que a gente tem várias pessoas lá em comum, né, Vivi, Uhum. que não tem. Não tem casa. Agora, dependendo da sua decoração, você consegue fazer muito mais do que esses $600. A gente acabou de entregar a casa da Débora Seco, ficou maravilhosa, eu vou mandar Manda as aqui as imagens imagens pra gente. para vocês já irem cobrindo aqui, mas a Débora ela fez uma coisa super legal, ela interligou a sala de jogos, que seria a garagem, com o quarto do Mario, do andar de cima, do Donkey Kong, então a criança desce num polidense, né, como se fosse uma Ela vida integrou de os 2 ambientes. integrou, então é Primeiro bastante imersiva, ela fez também o quarto da Wicked, né, das bruxinhas, que tá em alta agora, ela fez também um quarto dos Avengers, que eles amam, né, os meninos, e também teve um quarto do Lilo e Stitch, que também tá super em alta lá, inclusive a filha da Simone ama. Então assim, o legal é isso, a gente trabalhar com quartos bem temáticos e quartos que vão estar sempre em alta, né, quarto do Mickey é uma coisa que não falha nunca, quarto de princesa, quarto de Vingadores, um quarto que me surpreendeu, mas que aluga muito a casa também, é do dinossauros o pessoal adora, e as áreas de, cinema e sala de jogos, a gente geralmente faz uns temas um pouquinho mais teenager, né, fica ali no hall, né, que daí tu gosta de ficaria colocar. Harry Potter sai muito bem, Star Wars, Simpsons, Mario, por causa do parque, né, do app que tá saindo muito, tem muita pedida da sala do Mario também. Então é isso, gente. O que a gente mais quis trazer para vocês é possível sim sonhar, realizar, ter seu imóvel lá fora também, diversificar seu patrimônio, sair do risco global, do risco local e você diversificar, dolarizando seu patrimônio. A ideia é essa, a Vivi, a pessoa que realmente eu falo de olhos fechados, ela vai te indicar uma casa, que vai ser um patrimônio para você. Não é à toa todo esse histórico dela, a satisfação 100% que ela gera em todos os clientes dela. E te agradecer, que você tá de gente, ela tá de férias, eu tirei ela da piscina, viu, hoje. Tu estava no Beach Eu Park. tava olhando aqui que eu tô com a minha pulseira do parque Isso é ainda. interessante. Aqui, olha que chique, minhas joias, eu Só coloquei uma vem joia. correndo, ela só vem É. correndo, Não, mas a porque gente já estava para marcar essa o conversa. mercado tá tão Aqui aquecido, ia ser lá, eu ia é, para lá para gravar lá com ela, porque eu é. queria trazer realmente, eu sempre falo muito isso na rede social, e as pessoas me perguntam muito sobre essa questão de compra de imóvel lá fora, né. E ainda existe algumas dúvidas, algumas inseguranças, então assim, ó, segue aí a Vivi, tá, E tem esse segue o mito, né, Branco. tem esse mito, assim, que é difícil, que a gente, que não fala inglês, nenhum momento você vai precisar falar inglês, a gente vai te ajudar desde o começo, em todas as E pontas. teve até uma pergunta que foi feita que era: "Comprei um imóvel lá fora, quais as portas que me abrem?". Acho que Então, muita gente pensa que tem isso pode isso conseguir o pode green te trazer o card, green alguma card, coisa. a compra do imóvel não te traz o green card, tá, mas, já é um pé lá, né, então as pessoas que querem começar a dolarizar e ter uma renda lá, e muita gente já tá planejando ir. Então eu sempre falo, para mudar para lá, para morar lá, a gente tem que falar com um especialista de vistos e imigração. E eu também não gosto muito de recomendar, porque eu sei que é uma parte bem delicada do processo dessa mudança, mas geralmente eu passo aí 3, 4 contatos dos principais, profissionais ali de Orlando, Miami, enfim, para a pessoa fazer essa reunião e ela mesma decidir com o que ela quer trabalhar, mas já é um pé nos Estados Unidos, né. Agora, infelizmente, comprar o imóvel lá não te dá o direito do green card, mas já é uma forma de você estar começando a viver a cultura lá, tá indo mais para lá, né. Às vezes um filho quer estudar lá Quer fora, estudar, já já tem tem um um local guarda-mula lá. lá, Uhum. é isso aí. Vivi, quero te agradecer. Eu que agradeço Pena que pelo você vem de férias convite. assim, ó, rapidez, voada. Aham, foi Daqui a pouco eu 4 tô dias. lá, daqui a pouco eu tô lá, gente, que já tem um imóvel para tá sentando com ela lá, já tenho que ir para banco com ela lá. Uhum. Então, assim,
não deixa de seguir a Vivi, acompanha, você fica louco com os vídeos dela. Olha, O dia inteiro é trabalhando. cada casa linda que ela mostra. Eu vou para quem saiu dos bastidores, eu precisa ver, viu? Precisa acompanhar ela na rede Eu social. acabei que fui pra frente do vídeo, assim, sem querer, porque é um caminho natural, né, essa parte de Instagram, virou um caminho sem volta. E aí eu mostro muito da nossa rotina, mostro todo o passo a passo de uma compra, eu vou lá, filmo para os clientes, mostro também, posto quando eu lembro, né, porque eu não, como blogueira, ó. Eu também não. O Hum. pessoal quer me chamar de blogueira, mas eu não sou não, gente. É que realmente é importante hoje a gente dizer o quanto a gente é dono, mas também a gente quer mostrar a veracidade do negócio, Tá, do né? dia a O dia. quanto a gente compraria se fosse o cliente estivesse do seu lado, Uhum, entendeu? uhum. Então, nada como ser a gente mesmo É. para falar, Hum. né? A gente tem vários cases que você apresenta no teu portfólio e tudo, mas você vê o brilho nos olhos dela, falando das casas lá fora. A segurança que você tem, eu acho isso super importante quando você está falando do imóvel, quando você fala que esse não é bom, porque ela fala, viu? Falo Eu já mesmo. tive imóveis com ela que ela disse assim: "Ó, aqui não é bom". É. Eu: "Não, mas esse bairro aqui, esse local aqui, essas casas aqui", e ela vai me mostrar a vantagem e as desvantagens. Então isso a gente precisa ter, É. porque não é só o vender, é a construção do longo prazo. Uhum. É amanhã eu querer comprar o segundo imóvel, porque geralmente quem a gente conhece hoje, né, Vivi, a gente tem pessoas em comum, não tá no primeiro imóvel, tá no Tá segundo, no já tá no terceiro. terceiro, gente com 8 imóveis lá Uhum. fora, gente comprando terreno para construir lá fora. Uhum. Então isso aí é que é importante, esse acompanhamento. E você pode perceber que todo mundo que está à sua volta, alguém já deve estar investindo nos Estados Unidos. Então eu sempre brinco com os meus clientes, você está atrasado para isso. "Ah, eu tenho medo", não precisa ter medo, a gente está aqui para ajudar em todo o processo, e você com certeza, dentro do seu ciclo de amigos, você é o único que não está investindo fora. E às vezes o medo está muito também relacionado à própria língua, como você Uhum. falou. Então assim, a Que Vivi, bloqueio. gente, ela vai te levar no banco, pode ir tranquilamente, ela vai te levar no contador. Essa parte é super importante, porque Uhum. é o que vai te dar segurança mesmo, Uhum. jurídica, contábil, financeira, é importante mesmo. Então, estou aqui para converter tua moeda, te sento contigo, faço o cálculo direitinho para você já ganhar nessa partida, Uhum. sentir lá no resultado final esse ganho e a Vivi para te mostrar o melhor imóvel e o mais rentável para você comprar lá dos Estados Unidos e curtir aquele parque maravilhoso. Maravilhoso. Porque lembrando que Estados Unidos só investe cada vez mais ali. Não, ali só tá crescendo. E Disney é o parque do mundo, Parques né. novos, né? Uhum. E eu vi que quando abriram esses parques novos aí, esses projetos novos, gente, Aham. deu um boom de venda nos Uhum. imóveis, não foi, Vivi? Exato, exato. O governo lá não para, Não viu? O para. dólar tá caindo, mas aguarda que quando subir é com tudo. Então já aproveita aí a queda do dólar para você dolarizar seu patrimônio. Exato. Vivi, obrigada de verdade. Tô Obrigada feliz de você eu. estar aqui no Brasil, estar aqui no Pode Aproveitando Idealizar. esse lugar Eu não vou soltar ela novo. agora, viu, gente? Não vou. Amanhã eu não vou pro Beach Park com ela, porque ela já tá indo amanhã. A É. gente teve um desencontro de agenda, eu cheguei de viagem antes de ontem, ela já tá indo. Tu vem pra cá há pouco tempo, né? Não, mas eu amo Ceará, amo Fortaleza, minha irmã mora aqui e eu quero me aposentar aqui, que aqui é uma delícia. Obrigada, viu, amor? Obrigada a você, obrigada pra Beijos toda a para sua equipe todos, aqui. beijo para o Branco, né, eu ainda não tive o prazer de conhecer o Branco, mas assim, Sempre sigo ele, sigo demais ele na rede social e vejo o quanto ele também tem um know-how muito grande, Uhum. vocês 2, Ele viu. trabalha bastante. Obrigada, viu. Obrigada a vocês. E pode idealizar e realizar.